A paz do Senhor Jesus, que nos fala que é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. 1 Pedro 7 e o versículo 11 diz: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Se eu for falar cada tema, porque aqui tem vários temas dentro de um versículo, né? Esse versículo 11 ele é profundo, mas eu quero falar sobre falar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, não é a minha doutrina, não é a sua doutrina, não é a doutrina de uma igreja, humanamente falando. Porque a palavra de Deus já está dizendo, ela vem da boca de Deus. E a gente não pode fabricar traduções segundo o que achamos ou o que for conveniente a cada um de nós. A exemplo, há uma confusão de identidade muito grande no reino de Deus na terra. Por que no reino de Deus? O reino de Deus ele é perfeito, o reino de Deus. Porém, os administradores do reino de Deus, não agravando a todos, deixa muito a desejar. Porque aonde Deus nos coloca é para nós sermos luz e sal. Entendeu? Luz e sal. Glória a Deus. O sal, a luz, se ela for deixar ser ofuscada ou ela agir com as trevas, não deixa de ser luz. E o sal, se ele for insípido, como ele vai salgar? Então isso tem acontecido com muitas pessoas equivocadas, né? Que muitas vezes tentam usar até da Bíblia para impor a sua doutrina conforme a sua vontade, não conforme o que Deus fala. Por quê? Porque o mundo o mundo é amante de si próprio e ele jaz no maligno. O inimigo ele tem intensificado seus ataques porque ele sabe que está chegando o seu final. Está chegando o tempo em que ele será julgado no sentido de ser lançado fora no lago de fogo, né? Porque quando a igreja ela for tomada da terra, que está em 1 Coríntios 15, então vai começar um processo, mesmo ele atacando com o espírito do anticristo, mas vai começar um processo final das trevas, né? Louvado seja Deus, porque esse processo já está em andamento. Porque a partir do momento em que o Senhor Jesus ele fez o sacrifício na cruz, ele já começou a mostrar ao inimigo, né? Que ele já sabia disso, vela sobre a sua palavra para cumprir. Só falta o homem absorver esse ensinamento. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando essa palavra? Porque há muitas pessoas equivocadas. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que ele está sendo saqueado. O Brasil está sendo saqueado. E muitos cristãos, não agravando a todos, mas muitos deles estão fazendo parte desse saque. Porque são doentes mesmo. São dedicados ao diabo como deveriam ser a Cristo. Porque se eu sou a favor de uma administração que é contra a palavra de Deus, que é a favor de aborto, que é a favor de ideologias, né, de corrupção, de roubalheira, certo? De destruição. Como é que eu sou um salvo? Como é que eu sou esse sal? Como é que eu sou essa luz se eu apoio as trevas? Ninguém. Você precisa se arrepender. Mesmo dizendo que é pastor, mesmo dizendo que é cristão, você precisa se arrepender se você quiser se salvar. Você está correndo um risco muito sério. Isso é a palavra de Deus que me afirma, que me mostra isso. Porque se alguém fale segundo a palavra de Deus. Mas quando falo falar, não é o falar só falar por falar. É o falar, o viver.
Porque se eu falo, eu tenho que aplicar primeiro em mim essa palavra. E que eu não posso de maneira nenhuma apoiar ninguém, nenhum partido, nem ideologia nenhuma que seja contra Cristo. Não adianta orar, não adianta dobrar os joelhos se não se arrepender. Entendeu? A oração tem que ser envolvida no arrependimento. Porque olha a oração do Pai Nosso. Perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos. Como é que eu vou pedir perdão a Deus de algo que eu não me arrependi? Como é que eu vou pedir perdão a Deus? Quero que Deus me perdoe se eu continuo apoiando alguém que é das trevas. Isso eu vou contra qualquer pessoa. Eu vou contra qualquer pessoa. Não deixe eu ser ensinado de que o mal não pode fazer o bem. Entendeu? O mal não pode fazer o bem. E isso seja aplicado em todo o Brasil e no mundo inteiro. Deus não apoia as trevas. Não adianta querer colocar Deus a favor de abortista, de incendiário, entendeu? De alguém que tem uma linguagem destruidora contra as instituições, certo? Que é a favor de destruição, de roubar a propriedade alheia, que é contra o agronegócio. Então, a igreja ela precisa se posicionar hoje. Porque se ela não se posicionar bem politicamente, ela não pode estar administrando bem o corpo. Pastores, acordem. Vocês estão tendo a oportunidade enquanto está em vida. Jesus não vai te salvar você ensinando uma falsa doutrina. Toda a falsa doutrina é fermento para o ensinamento. E o fermento ele leveda toda uma massa. O fermento ele leveda toda uma massa. E a palavra de Deus, ela não tem, o ensinamento não tem que ter mistura. Ela não precisa de fermento. O fermento representa o falso ensinamento, a falsa doutrina. Alguém absorver uma doutrina falsa e ensinar as pessoas. E não só ensinar, mas impor. Ou a pessoa faz ou acabou. Até Deus permite que a pessoa abra o coração, se arrependa ou não. Se não se arrepender, vai perecer, lago de fogo. Mas ele dá a opção a pessoa se arrepender. E os homens querem ser mais tirano, querem ser melhor do que Deus. Porque Deus não é tirano, mas ele quer agir com tirania em cima da bondade de Deus. Porque quando ele entrega a sua vida na cruz, a vida do seu filho, ele está entregando a vida para resgatar vidas. E quando o homem permanece no ensinamento falso, mesmo tendo aceitado ou até está ensinando pessoas, é vã essa doutrina. O que adianta você ensinar tanta gente e formá-la dentro do seu pensamento cativo das trevas? Porque você ainda não saiu das trevas se você apoia tudo que é contra Cristo, que é contra a palavra de Deus, e querendo que Deus ainda aceite a sua oração em favor dos tiranos. Deus não abençoa tirano. Deus não vai livrar tirano. Deus livra quem teme da sua palavra, que anda na sua palavra e ensina a sua palavra de maneira curada, de maneira verdadeira. Amém? Que cada um que ouvir ou assistir esse vídeo venha refletir como você tem andado com Deus, o que você tem praticado, que tipo de ideologia você tem ensinado às pessoas, além de absorver. Arrependei-vos e crede no Evangelho, não é só para o descrente, é para o descrente, mas para você também, que diz que é luz e que é sal, e que está ensinando falsamente as pessoas e vivendo uma mentira, indo de contra a palavra de Deus. Amém? Eu espero que cada um que está no erro saia do erro enquanto pode, no nome de Jesus. E toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.